História bíblica. A Torre de Babel. Quando o orgulho dividiu o mundo. No início dos tempos, após os dias em que os descendentes de Noé se multiplicaram e povoaram a terra, a humanidade desfrutava de uma unidade singular. Todos os homens falavam a mesma língua, compartilhando sonhos, conhecimentos e a convicção de que juntos poderiam alcançar grandes feitos. Essa era de harmonia permitia que as pessoas colaborassem sem barreiras, construindo cidades grandiosas e celebrando a união de seus ideais. Contudo, com o passar dos anos, um sentimento sutil começou a se infiltrar nos corações dos homens: o orgulho. Impulsionados por um desejo incontrolável de deixar sua marca na história, os povos daquela época decidiram erguer uma estrutura que simbolizasse sua supremacia. A ideia surgiu de construir uma torre tão alta que tocasse os céus, demonstrando que, unidos, poderiam alcançar o divino e assim eternizar sua glória. A construção da torre não era somente um feito arquitetônico, mas uma declaração audaciosa de ambição e autossuficiência, onde cada pedra assentada representava a audácia humana de se elevar acima de suas limitações naturais. A torre, planejada para ser o epicentro de uma nova era, seria o marco da civilização. Tijolos e argamassa eram combinados com precisão, enquanto a estrutura crescia dia após dia, desafiando as alturas e a própria natureza. Os construtores, imbuídos de um orgulho quase místico, acreditavam que essa edificação os tornaria imortais, capazes de unir o mundo sob uma mesma bandeira de conquista. Entretanto, por trás dessa grandiosidade, ocultava-se um sentimento de arrogância que ameaçava ofuscar a verdadeira essência da humanidade. À medida que os trabalhos avançavam, a cidade que se formava em torno da torre tornava-se um símbolo de poder e de ambição sem limites. As ruas vibravam com o eco dos planos grandiosos, e a energia coletiva era canalizada para um objetivo único: desafiar os céus e provar que os homens poderiam, por si só, alcançar a perfeição. Mas essa concentração de orgulho e poder começou a despertar a atenção do Criador. Deus, que concedera aos homens a capacidade de se comunicar e de se unir, observava com preocupação a ascensão de um desejo que colocava em risco a harmonia que outrora reinava. Em resposta à arrogância dos homens, o divino resolveu intervir para preservar o equilíbrio da criação. Em um momento repentino, quando a torre começava a tocar as nuvens, Deus confundiu as línguas dos construtores. Num único instante, a unidade linguística que fora a base do progresso e da cooperação se fragmentou. Cada grupo passou a falar uma língua diferente, e a comunicação eficaz tornou-se impossível. A partir desse ato, o sonho de construir uma torre que unificasse o mundo transformou-se num pesadelo de desordem e incompreensão. A confusão de línguas espalhou-se como um vendaval, dividindo os povos e desmantelando os laços que os uniam. Onde antes havia colaboração, surgiu o caos. Onde existia uma única voz, agora ecoavam múltiplos idiomas incompatíveis entre si. A construção da torre, que outrora simbolizava a ambição coletiva, parou abruptamente. Cada grupo, incapaz de se entender, abandonou os esforços e seguiu seu próprio caminho, dispersando-se pelos cantos da terra. O episódio da Torre de Babel passou a ser lembrado como um marco na história da humanidade. Ele ensinou que a ambição desmedida e o orgulho podem ser tão perigosos quanto inspiradores, quando não acompanhados da humildade e do respeito aos limites impostos pelo divino. A diversidade de línguas que hoje enriquece a cultura do mundo teve seu início naquele dia fatídico, lembrando-nos de que a comunicação, quando desprovida de compreensão mútua, pode se tornar uma barreira intransponível. Essa narrativa milenar ecoou através dos tempos, inspirando poetas, filósofos e líderes religiosos a refletirem sobre os perigos do orgulho e da desunião. A torre inacabada, abandonada em meio à confusão, tornou-se um símbolo eterno do desafio humano de se elevar sem reconhecer suas próprias limitações. Cada pedra não assentada e cada tijolo que ficou no caminho contam a história de um povo que ousou sonhar alto demais, mas que, ao fazê-lo, se afastou do verdadeiro propósito de sua existência: viver em harmonia e cooperação. Na modernidade, a história da Torre de Babel mantém sua relevância,
pois serve de advertência sobre os riscos do individualismo extremo e da falta de empatia. Em um mundo globalizado, onde as barreiras culturais e linguísticas ainda geram conflitos, o relato bíblico nos lembra que a verdadeira grandeza da humanidade reside na capacidade de ouvir, compreender e respeitar as diferenças. Quando o orgulho toma conta, o resultado é a fragmentação e a perda de uma identidade comum, essencial para o progresso coletivo. A lição de Babel é dupla. Por um lado, ela nos mostra que a ambição e a inovação são traços inerentes à condição humana, capazes de impulsionar grandes conquistas. Por outro, alerta para os perigos de um orgulho que se transforma em arrogância, capaz de destruir a unidade e semear a discórdia. O desafio, portanto, é encontrar o equilíbrio entre o desejo de progredir e a necessidade de manter a humildade diante dos mistérios da existência. Além disso, a história ressalta a importância da diversidade como um elemento enriquecedor. Embora a confusão de línguas tenha sido, em um primeiro momento, um castigo divino, ela acabou se transformando em um legado cultural que enriqueceu a humanidade. Cada idioma, com suas nuances e particularidades, passou a ser uma janela para diferentes modos de ver e interpretar o mundo. Essa pluralidade linguística e cultural é hoje celebrada como um patrimônio que nos permite aprender uns com os outros, superando as barreiras que, outrora, dividiram os povos. Por fim, a Torre de Babel nos convida a refletir sobre a essência da comunicação e sobre o papel do diálogo na construção de um mundo mais justo e unido. Quando a ambição se torna motivo de rivalidade e a comunicação se fragmenta, a cooperação perde seu valor e os sonhos de uma sociedade harmoniosa ficam por realizar. Assim, é imperativo que os homens resgatem a humildade e a capacidade de se colocar no lugar do outro, cultivando um ambiente onde o diálogo e o entendimento sejam os pilares para a convivência pacífica. Que a memória da Torre de Babel sirva como um lembrete perpétuo de que o verdadeiro progresso da humanidade não está na grandiosidade das construções ou na imponência das palavras, mas na capacidade de construir pontes que conectem diferentes culturas e na busca incessante pelo entendimento mútuo, pois assim como a torre que jamais chegou ao céu, o orgulho desmedido pode ser destruído quando se abre espaço para a empatia, a cooperação e a verdadeira comunicação. Que essa narrativa nos inspire a buscar um mundo onde as diferenças não sejam motivo de discórdia, mas sim de enriquecimento mútuo, e onde o diálogo seja a ferramenta para superar os desafios que a vida apresenta. Assim, aprenderemos que a unidade e a diversidade podem coexistir em harmonia, construindo um futuro onde a verdadeira grandeza se mede pela capacidade de se entender e de respeitar a pluralidade de vozes que compõem a humanidade.